O presidente Trump enviou neste fim de semana o embaixador dos Estados Unidos, Mike Waltz, nosso embaixador na ONU, basicamente para ir à televisão, em algumas das principais redes, e ser um embaixador das mentiras. Estamos vendo isso de novo. E estou começando o dia assim porque fiquei tão indignado com o que estou vendo. Na verdade, é uma combinação de enganação, desinformação e condenação do povo americano. É puro desprezo por todos nós. Eles continuam dizendo coisas que são tão evidentemente falsas e dizem coisas que às vezes até os próprios apresentadores dizem: espere aí, isso não chega nem perto de ser verdade. E então eles tentam se esquivar disso, enrolando. Há quase nada de verdade nos poucos trechos que vou mostrar aqui. Mas acho muito importante, mais uma vez, dentro de todo o propósito do nosso canal, Unintimidated and Uncompromised, dizer a verdade a vocês. A verdade que vocês definitivamente não estão recebendo na mídia tradicional. E não vamos apenas dizer o que não é verdade. Vamos mostrar o que é verdade e qual é a situação real em que nos encontramos neste momento, que é alarmante. Então, vamos direto ao assunto. Primeiro, ele participou de 2 programas diferentes no fim de semana. Acho que um deles foi o Meet the Press, esse primeiro aqui. E perguntaram a ele, de forma bem direta, há algum fim para esta guerra? Ainda estaremos lutando na véspera de Ano Novo? Esta guerra terá acabado até o Ano Novo? Bem, antes de tudo, esta guerra já durou 47 anos. Esses ataques contra americanos, não com essa intensidade. É claro, não necessariamente com esta intensidade, mas em algum nível, o Irã está em guerra com os Estados Unidos. Eu estava vendo vídeos antigos dos governos Obama e depois Biden, quando eles tinham marinheiros nossos de joelhos, quando apreenderam um dos nossos barcos e os capturaram. Sim, e vamos olhar o contexto disso. Aliás, não. Vamos voltar ainda mais. Essa merda, e há palavras bem piores que eu poderia usar, mas vou me limitar a essa por enquanto. Essa merda de que estamos em guerra com o Irã há 47 anos, como se eles estivessem em guerra conosco e nós só agora. Eles começaram, e nós só agora estamos reagindo. É uma mentira patética. É simplesmente uma mentira. 100% falsa. Ele, por exemplo, esqueceu que, no começo desse período de 47 anos, nós apoiamos, por intermédio do Iraque, uma guerra de 8 anos contra o Irã, na qual centenas de milhares de iranianos morreram. Ele esqueceu essa parte? Porque eu lhe asseguro, ninguém no Irã esqueceu essa parte. Na verdade, o Irã volta e diz, olha, 1953. Vamos voltar a 1953, quando os Estados Unidos apoiaram um golpe contra o governo iraniano legalmente eleito, porque queríamos controlar o petróleo deles. E então, é claro, na Revolução de 1979, depois do golpe e de termos colocado o nosso homem no poder, que era o Shah do Irã, alguém incrivelmente opressivo com o povo, isso acabou levando a população a se revoltar. E muita gente não esquece que nós ajudamos de fato a sustentar aquilo, porque o Shah do Irã estava começando a fazer coisas de que não gostávamos financeiramente. E achamos que poderíamos colocar alguém melhor lá. Isso saiu pela culatra. O Irã também se lembra disso. E depois há a questão das coisas que aconteceram desde aquele período. Algumas das ações que tomamos, como o Stuxnet, quando inserimos um vírus nos sistemas de computador deles e destruímos todo tipo de coisa dentro do país. Nós temos feito de forma comum e rotineira coisas no campo econômico, como sabotar intencionalmente a moeda deles, impor todas essas sanções, essa pressão máxima, como o presidente Trump chamou na primeira vez. Tudo isso foi planejado para destruir a economia e destruir o regime. É isso que temos feito desde então. E mais recentemente, há ainda algumas outras coisas. Nós, e isso remonta mais ou menos ao período de 2010 a 2012, nós e os israelenses assassinamos todo tipo de gente no Irã. E estou falando de cientistas, de civis,
Coisas que nós nunca, jamais toleraríamos que fizessem conosco sem voltarmos à guerra. Mas o Irã estava numa posição mais fraca, então engoliu isso. Mas nós fizemos isso. Assassinamos seus líderes. Assassinamos cientistas. Em 2024, Israel destruiu um complexo da embaixada do Irã na Síria. De novo, um ato absoluto de guerra. Todo mundo no mundo reconhece isso. Nosso país estaria enlouquecendo se algo assim acontecesse. Na verdade, já aconteceu. Lembrem-se da África, deixa eu ver, acho que foi em algum momento nos anos 80. Tivemos Nairobi, no Quênia, se não me engano. Algumas das nossas embaixadas foram atacadas. E o que fizemos? Fomos direto atrás deles. Era um regime terrorista. Nem sequer foi um ataque de Estado. Mas fomos direto atrás deles. Agora, imagine se tivesse sido um Estado. O que você acha que nós teríamos feito? Algo diferente do que os iranianos fizeram. Mas foi isso que nós fizemos com eles. Você está falando desses 47 anos. Vamos continuar a lista. Todas as sanções econômicas que eu mencionei aqui. E então, é claro, em 2025 e na primeira parte de 2026, começamos 2 guerras não provocadas contra o Irã. Nós começamos guerras. Sem dúvida, claramente, nós os atacamos. Eles não estavam nos ameaçando. Nossa segurança não estava em risco. Nada disso era o caso. Na verdade, foi ainda mais diabólico do que isso, e humilhante e vergonhoso, porque estávamos no meio de negociações, supostamente para encontrar uma saída pacífica. E então, usamos isso como pretexto para iniciar 2 guerras. É disso que estamos falando aqui. E então, é claro, assassinamos o líder do país deles, junto com a neta dele, junto com a filha dele, junto com membros da família do atual Ayatollah, Moshe Bahá'u'lláh. São todas coisas que fizemos. E você quer ficar ali diante de Deus e da pátria e ter a audácia de dizer que a culpa de tudo é do Irã. Eles fizeram isso. Eles estão em guerra com... Nós somos as vítimas. Nós somos as vítimas aqui, meu Deus. Nossa contenção é bastante notável, mas caramba, finalmente temos um presidente forte o bastante para fazer alguma coisa a respeito e não aceitar todos esses abusos que vínhamos sofrendo e que ninguém mais estava. Qual é, cara? Nós não somos idiotas. Isso é pura e completa besteira. E ainda assim, é isso que passa por pensamento de elite no Ocidente. E é isso que o nosso governo espera. Eles têm tanto desprezo por você que podem continuar dizendo coisas assim. Até o apresentador que você viu ali, quando ele começou dizendo "Estamos em guerra há 47 anos" e ela respondeu "Qual é? Nem isso." Ela não rebateu com tanta força quanto eu. Eu queria que tivesse rebatido. Eu adoraria vê-lo se contorcer um pouco mais. Mas veja, ela o deixou só um pouquinho desconfortável, e aí ele dispara com todo esse outro discurso. E então, é claro, a coisa favorita deles. Ah, é culpa do Biden. É culpa do Obama. Tudo é culpa deles. Nunca é culpa do Trump. Nunca. Embora ele fosse presidente naquela época, quando ele mesmo prejudicou todos nós ao sair do JCPOA, algo que tinha mecanismos firmes, restrições econômicas, limitações ao programa nuclear, inspeções rigorosas, todo tipo de medida e exigência para que eles mantivessem níveis muito baixos de enriquecimento, níveis muito baixos de material reprocessado, muito baixos e assim por diante. Tudo isso era monitorado e praticamente garantia que eles nunca tenham uma arma nuclear. But guaranteed they would never have a nuclear weapon. But no, we got out of that. Mas não, nós saímos disso, destruímos aquilo e demos a eles todos os incentivos para seguir em frente e fazer exatamente o que fizeram. Isso é culpa de Donald Trump, categoricamente. De ninguém mais. Não dá para culpar Obama por isso, nem Biden. Há outras coisas pelas quais eu poderia culpar Biden, mas não por isso. Isso foi coisa que o presidente Trump fez. E todas essas coisas que aconteceram a partir de 2024, todas sob a gestão dele, ou a maioria delas sob a gestão dele. Não, correção. Ele não assumiu. Ele venceu em 2024, mas não assumiu em 2025. Então Biden também merece culpa por isso. Toda a culpa vai para quem ela cabe. Mas sejamos honestos sobre isso. Sejamos honestos sobre o que realmente aconteceu e o que está acontecendo.
about what actually happened and what is happening. And when you have this level of misinformation or E quando você tem esse nível de desinformação, ou simplesmente mentiras categóricas, ou desprezo pelo povo americano, como se pudéssemos literalmente dizer a vocês qualquer coisa que quisermos, não importa o quão estúpida pareça, mesmo sob a análise mais superficial, isso significa que estamos caminhando para ainda mais problemas. Porque além do que ele está prestes a dizer a vocês, eu estou dizendo, a situação é muito pior. Vamos para o próximo aqui. Agora, isso é com Shannon Bream, na Fox News. E neste caso específico, perguntaram a ele. A notícia já estava circulando, e o presidente Trump insinuou que haveria algo grande neste fim de semana. Tive muitas fontes que me disseram, pessoas que estão no terreno, que esperavam que algo acontecesse neste fim de semana. E aí, de repente, no domingo, isso foi cancelado, ou pelo menos adiado. Mas não aconteceu. Agora, acho que foi o New York Times e vários outros veículos, este aqui, a CNN, que noticiaram que havia muitas informações de que o vice-presidente e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, levantaram sérias questões sobre o que aconteceria se voltássemos e escalássemos a guerra. Não apenas retomar esses 13 dias seguidos de bombardeios que tínhamos feito em um nível moderado, mas partir para algo grande, um grande ataque. Isso colocaria em risco nossos estoques de mísseis, porque simplesmente não tínhamos o suficiente. Não temos. Estamos dizendo isso a vocês há muito tempo. Nós estamos consumindo, nosso ritmo de consumo é enorme, as categorias de mísseis que mais importam para nós. Os mísseis de cruzeiro de longo alcance JASSM, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, os mísseis interceptadores THAAD, e os mísseis interceptadores PAC-3. Todos eles estão em níveis perigosamente baixos. E claro, isso afeta nossa segurança nacional em todos os outros lugares. Bem, perguntaram isso a ela. Que tal? E por que não houve um ataque neste fim de semana? Como o presidente disse, estamos prontos para agir. Ainda mais recursos estão sendo enviados para a região. Mas ele está dando algum espaço para as conversas. Está dando um pouco de margem. Tivemos Oman, o Irã e vários dos nossos outros negociadores envolvidos em todos os níveis, dos mais altos escalões até o nível técnico, nas últimas semanas, e em especial nos últimos dias. Certo. Estamos abrindo espaço para conversas porque, afinal, somos pessoas razoáveis. E embora eles não mereçam isso, porque estão em guerra conosco há 47 anos, queremos dar algum espaço para conversas. Hoje à tarde, ao meio-dia, vamos receber Trita Parsi. Ele vai falar bastante sobre os detalhes disso, sobre o estado atual das negociações. Também vamos ouvir um pouco do lado iraniano. Mas vamos deixar claro o seguinte. Neste momento, isso é evidentemente, grotescamente falso. Nós não fazemos nada em relação às negociações. Nada do que fizemos tem a ver com abrir espaço para negociações. Seja honesto, cara. Basta dizer que reavaliar o que é importante e se podemos ter sucesso. Quero dizer, mesmo que vocês não queiram fazer a coisa certa e dizer vamos simplesmente tirar isso da mesa e adotar o plano de retirada, ou qualquer outra coisa de que já falamos antes, não mintam sobre isso. Obviamente, não estamos dando mais espaço para negociações. Nós não ligamos nem um pouco para negociações. Ninguém do lado americano quer negociação nenhuma. Nós só queremos vencer a guerra. E agora estamos tentando encontrar uma maneira de fazer isso. Mas até o presidente Trump, com todo esse desastre que aconteceu, todas essas pessoas que continuam aparecendo na televisão, eu até mostrei uma no fim de semana, implorando ao presidente Trump, Sid Rosenberg, para voltar. Se você ainda não viu, se não assistiu ao nosso programa no fim de semana, cara, volte e veja o de ontem com Sid Rosenberg. Porque aquilo deixa bem claro o quanto as pessoas estão insistindo com o presidente Trump na Fox News, que elas sabem que ele assiste, para voltar a uma guerra em grande escala. Bem, pelo menos neste fim de semana não voltamos a isso. Porque até o presidente Trump finalmente percebeu que, caramba,
Se entrarmos e fizermos isso, e simplesmente gastarmos outra enorme porcentagem do que resta de todas aquelas categorias de mísseis ofensivos e defensivos, vamos ficar com pouco. E isso ainda não vai mudar a dinâmica no terreno. É isso que todos estão dizendo a ele. Essa é a parte alarmante. Mesmo que você vá lá e faça isso, vai explodir muita coisa na superfície, mas não vai atingir as coisas que realmente importam para controlar o Estreito de Hormuz. E é disso que tudo se trata. E se você não conseguir esse controle, então não importa o que mais consiga explodir, porque você vai literalmente gastar tudo que tem. E agora vamos ter de recorrer a armamentos de segunda linha, porque temos outros mísseis, temos outras bombas que podemos lançar e assim por diante. Mas são todos armamentos de segunda linha. Esse é o nosso armamento principal, que deveria ser decisivo. E se você não consegue cumprir nenhum dos seus objetivos com o armamento de ponta, que sucesso acha que vai ter com o armamento de segunda linha? Provavelmente você tem muito dele, mas ele não vai funcionar tão bem. É isso que é importante entender aqui. E esse tipo de coisa sobre negociações, quer dizer, obviamente não é verdade. Então, o que você vai fazer? Vai voltar a uma guerra em larga escala? Vai adotar o plano de simplesmente ir embora? E acho que a resposta é, neste momento, ele não faz ideia. O presidente Trump não faz ideia. Bem, Mike Waltz ainda não tinha terminado. Então ele tem mais uma coisa que quer mostrar aqui. Vamos colocar isso. E ela faz a pergunta. Tudo bem, vocês estão buscando negociações, mas existe algum critério? Existe algo que, se não acontecer, ou se outra coisa acontecer, faria com que voltássemos com tudo? O Wall Street Journal diz que, se quiser vencer esta guerra, o Sr. Trump precisa desferir golpes devastadores contra o governo do Irã. Isso significa rejeitar a proporcionalidade, significa ampliar os alvos para incluir rodovias, pontes, fábricas e outras infraestruturas que sustentam a máquina de guerra da Guarda Revolucionária Islâmica. Não um por dia, mas todos de uma vez. Isso vai acontecer? Bem, lembre-se, a Guarda Revolucionária Islâmica controla de 40% a 50% da economia iraniana. O que vimos nos últimos 13 dias foram ataques voltados, em especial, às atividades terroristas do Irã. Ataques contra a navegação civil, navios de Singapura, de Chipre, do mundo todo, que não fizeram nada contra o Irã. Isso foi condenado nas Nações Unidas. Fala-se muito que nossos aliados e outros países não estão conosco. Um número recorde de 146 países se uniu a nós para condenar essas atividades. Shannon, você tem que se perguntar, um país está vencendo quando tem pequenas lanchas rápidas circulando por aí? Quero dizer, eles são como piratas somalis, com mísseis de cruzeiro e drones. São atos de desespero. O regime iraniano está isolado, economicamente devastado, militarmente devastado. E eu gostei do trecho que vocês acabaram de exibir, falando sobre o sofrimento que está acontecendo internamente. A inflação está disparando, a moeda está despencando, as reservas em moeda estrangeira acabaram, e estamos começando a ver o governo iraniano não conseguir nem pagar seus próprios trabalhadores, nem mesmo seus próprios militares. Certo, eu vou chegar a tudo isso. Segura essa longa lista de reclamações. Ele disse que a economia dele está afundando, que a inflação está subindo, blá blá blá, esse tipo de coisa toda. Eu chego nisso em um segundo. Vamos começar pela primeira parte aqui, porque antes de mais nada, fizeram uma pergunta muito específica para ele. Foi isso que esse cara escreveu no Wall Street Journal, o que ecoa o que Sid Rosenberg disse no fim de semana, e o que, claro, Jack Kinney fica pedindo toda vez que aparece na televisão, dizendo, vamos voltar a uma guerra em grande escala. Ela perguntou, isso está por vir? Ele literalmente nem respondeu a pergunta. Depois, simplesmente decidiu responder a perguntas que ela não fez. Infelizmente, ela nunca voltou ao assunto, nem pressionou ele sobre isso.
Unfortunately, she never went back and pressed him on it. I actually watched beyond that to see, and no, she didn't. Eu assisti além desse trecho para ver, e não, ela não assistiu. E essa é uma pergunta meio importante. Mas isso só mostra que ele não consegue responder essa pergunta difícil. Então simplesmente mudou de assunto. E claro, ele precisa mentir no processo. A primeira coisa que ele disse foi, bem, sabe, esses IRGC, eles estão no comando de tudo. E esses atos terroristas que eles continuam cometendo, atacando navios sem motivo algum, todas essas pessoas pelo país. Espera aí, quem está atacando navios assim? Espera um minuto. Nós também. Nós literalmente publicamos na nossa conta oficial do Comando Central como nós mesmos atacamos navios de bandeira civil que não fizeram o que mandamos, no próprio Estreito de Hormuz. Como você consegue dormir à noite, cara? Quero dizer, você não tem consciência nenhuma? A gente literalmente se gaba de desativar embarcações civis que não fazem o que queremos no Estreito de Hormuz. E na frase seguinte, diz que o outro lado faz exatamente a mesma coisa e que eles são terroristas. Mas nós não. Afinal, qual é a resposta, senhor embaixador? Esse ato é um ato terrorista ou é uma reação válida a um bloqueio que vocês impuseram? Porque não pode ser as duas coisas. Não pode ser. É bom quando nós fazemos, é ruim quando eles fazem. É um ato idêntico. Se é ruim para todo mundo. Se é válido para os dois lados. Mas ele não consegue ser honesto em nenhum ponto. Então, por que isso nos surpreenderia? Não estamos. Mas quero expor isso para que vocês vejam a audácia da hipocrisia e depois essa tentativa de demonizar o outro lado para nos dar uma justificativa de por que estamos atacando eles. Mas tudo que nós fazemos está certo. A outra coisa que ele disse foi, sim. E aí ele entra numa área patética. Temos 146 países ao nosso lado. No papel. Não, ninguém está ao nosso lado onde isso importa, no terreno. É só disso que estamos falando. Sim, eles concordam conosco que não deveria haver nenhuma interdição no Estreito de Hormuz. E por que não concordariam? Todo mundo quer isso. Todos os países do mundo querem que a porra do Estreito de Hormuz fique aberto, do Irã aos Estados Unidos. Eles não querem nada bloqueando isso. Todo mundo depende do volume total de reservas de energia, do abastecimento de energia, no mercado global. Porque é preciso ter energia de todos os diferentes lugares do mundo onde o petróleo é produzido. Precisamos de um volume total acumulado para atender a demanda global. É preciso haver oferta global. Então todos esses lugares têm que contribuir com a sua parte. E se um lado é cortado de repente ou severamente reduzido, isso causa problemas em todos os outros lugares. Porque agora as pessoas têm que começar a dividir o que deveria ir para um lugar. Agora, isso tem que ir para vários lugares, o que significa que ninguém recebe tanto quanto quer, e assim por diante. E nós continuamos dizendo isso a vocês, repetidamente. Além disso, no fim de semana, volte e assista a entrevista com Mike Adams, o Health Ranger, porque ele realmente destacou a gravidade crescente da situação para o abastecimento de alimentos do mundo e como ele já está sendo afetado. Provavelmente, isso já está consolidado, e ele argumenta que está, não que provavelmente esteja. Cada dia que passa sem conseguirmos resolver isso, aumenta o problema. É um problema enorme, do qual ele não tem conhecimento ou que escolhe não abordar, uma coisa ou outra. Então nossas ações estão causando danos não só aos agricultores americanos. Sim, é essa aí. Assistam, eu prometo. Essa é a segunda de algumas que tivemos neste fim de semana. Obrigado, Gary. Essas são coisas que importam aqui. Você não está ouvindo nada disso. Você não ouviu isso na Fox no domingo. Você não ouviu nada sobre o fato de que as pessoas poderiam, milhões, centenas de milhões de pessoas, mais para o fim deste ano e no ano que vem, algo que já está embutido, enfrentar graves escassezes de alimentos, se não fome propriamente dita, especialmente em alguns dos países menores e mais frágeis da África, sem nem ter relação com isso. Então sim, é claro que a 146 adoraria que isso estivesse aberto, mas ninguém está colocando forças militares lá. Sabe quantas existem no mundo todo? Todas juntas?
Fiz uma contagem detalhada esta manhã. Esse número, nós. One, us. Nobody else is joining us, Mr. Ambassador, because they're Ninguém mais está se juntando a nós, senhor embaixador, porque eles não são burros. Eles não vão colocar seus navios em algo que não pode dar certo. Não vão mobilizar recursos militares que sabem que vão fracassar, porque sabem que com todas essas cidades de mísseis enterradas pelo país, não é possível derrotá-los. Eles construíram isso para resistir a tudo que nós temos e conseguiram. Nós comprovamos isso. Não é uma situação teórica. Estou me desviando do assunto. Aliás, não. Isso é importante. E a outra coisa que ele disse, essa foi uma que me fez estremecer ainda mais. Ele diz que agora os diminui. Primeiro, era demonizar o lado iraniano. Agora ele vai diminuí-los. the Iranian side. Now he's going to demean them. These guys are like speedboats with cruise. Esses caras são como lanchas rápidas com mísseis de cruzeiro. São como pequenos piratas somalis com mísseis de cruzeiro e outros tipos de armas. E eu penso, cara, você tá falando sério? Desde 2 de março, eles controlam o Estreito de Hormuz e você não conseguiu tirar isso das mãos deles. E quer diminuí-los, falando deles como pequenos piratas somalis com mísseis de cruzeiro? Mísseis de cruzeiro? Você tá falando sério? Qual é, cara? Isso é uma arma de grande porte. E se piratas somalis tivessem mísseis de cruzeiro, teríamos um problemão na costa da Somália, muito maior do que o que eles já têm com a piracontal lá. Então isso não é exatamente diminuí-los. So that's not exactly demeaning them. I mean, you say it with that condescending tone in your mouth. Quero dizer, você fala isso com um tom condescendente, mas quando considera o que está realmente dizendo, é tipo, espera aí, isso é algo bem importante. E isso sem nem falar das verdadeiras cidades de mísseis, que também podem fazer interdição. E se você está confuso sobre qual é a capacidade desses pequenos piratas somalis, aqui vão algumas informações divulgadas recentemente. No canto superior esquerdo, há um mapa que já mostramos antes. Ele mostra todos os alvos específicos que o Irã atingiu desde 9 de julho. No canto inferior direito, você vê que, aliás, os Estados Unidos estão fazendo tudo o que podem para impedir que empresas civis de satélite divulguem imagens. Mas não conseguiram totalmente, porque não queremos que isso venha a público. Mas aqui é porque você está no nosso canal. Então você tem o benefício da realidade e da verdade. Esses são ataques de precisão do Irã contra nossas bases na região. Eles acertam aquilo em que atiram, e aquilo em que atiram consegue passar. Então qualquer defesa aérea que tenhamos não é suficiente. Não está funcionando. Então você quer minimizar e atenuar esses caras, dizendo, eles só têm barquinhos. Até onde você vai continuar diminuindo e demonizando o adversário, enquanto eles continuam causando esse dano? Você não consegue impedir. Não consegue evitar que eles atinjam nossos recursos. Não consegue impedir que atinjam nossas tropas, matem nossos soldados e deixem nossos soldados feridos. Agora, mais de 500 feridos, 18 mortos oficialmente. Ainda suspeito que provavelmente sejam mais, mas é disso que sabemos até agora. E você não consegue impedir isso. Não consegue abrir o Estreito de Hormuz. Tudo que você faz, esses 13 dias seguidos de bombardeios que fizemos, não fez mais do que os 40 dias seguidos de bombardeios que fizemos no começo. E agora você quer entrar e fazer algo maior. E pelo menos por um breve momento, a sanidade prevaleceu, pelo menos neste fim de semana. Duvido que isso vá se manter. Eu simplesmente não consigo imaginar o presidente Trump não cedendo à pressão que você viu no The Wall Street Journal, que Shannon Bream, acho que foi ela, mencionou. Você viu Sid Rosenberg, que eu mostrei para você no fim de semana. Sid Rosenberg, which I showed you over the weekend. There's a lot of pressure on President Trump. Há muita pressão sobre o presidente Trump. E, aliás, acho que é na terça-feira que Benjamin Netanyahu deve vir a Washington para visitar o presidente Trump. O que vocês acham que ele vai pedir? O que vocês acham que ele vai aconselhar? Provavelmente vai dizer, vamos dar uma chance à paz aqui. Vamos dar espaço para conversar. Vocês sabem que isso não vai acontecer. Sabem o que aconteceu da última vez que ele veio aqui? Foi isso que desencadeou toda essa guerra. Em primeiro lugar, porque ele vinha aqui de 2 em 2 meses.
Eles tinham se reunido pessoalmente em algum lugar antes do início daquela guerra. Agora vem mais uma visita. Prior to the start of that war, now here comes another one. Don't expect any peace to break out after that meeting. Não espere que a paz estoure depois daquela reunião. Isso vai vir à tona. A última coisa que quero falar, do que ele mencionou aqui, é toda essa história de que a moeda estrangeira vai entrar em colapso, o governo deles vai entrar em colapso e tudo mais. É a mesma porcaria que dissemos sobre a Rússia por 4 anos e meio, e ainda estamos dizendo. Acaba de entrar um novo pacote de sanções, acho que da União Europeia. O Senado dos Estados Unidos está tentando aprovar um em homenagem ao Lindsey Graham. Uma estupidez dessas. Sim, vamos impor mais sanções, e isso vai pressionar a Rússia. Agora querem fazer a mesma coisa com o Irã. Assim, o governo finalmente vai entrar em colapso. Agora, nós mostramos a vocês repetidamente, especialistas, pessoas que conhecem essa região há décadas no Ocidente. Também mostramos pessoas no Irã que estiveram no local, tanto ocidentais quanto iranianos. E todos passam a mesma mensagem que corresponde ao que se vê no terreno. Por causa de tudo o que fizemos, de todas as mentiras que contamos, de todos os ataques não provocados que realizamos, o povo iraniano, não o governo, mas o povo, reconhece que todas essas dificuldades são impostas pelos Estados Unidos e por Israel, e não por algo de que não gostam no próprio governo. Houve uma época em que isso existia. Nós destruímos isso. A oposição genuína ao governo, nós estragamos tudo. E agora que eles estão tão unidos quanto estiveram em 47 anos, provavelmente desde os primeiros dias da Revolução, talvez no primeiro ano ou algo assim, depois que ela terminou, depois que expurgaram todas as pessoas do chá ou coisa do tipo. Provavelmente estavam tão unidos naquela época quanto estão agora. Então nós acabamos com isso e os colocamos sob esse punho de ferro. Eles não vão ceder em nada agora. Na verdade, o povo está exigindo que seu governo não negocie. Eles dizem, por que vocês estão conversando? Os americanos nunca cumprem uma única palavra, não concordem com nada. Vamos deixar o estoque de mísseis deles se esgotar. Vamos deixar a economia deles, com o Estreito de Hormuz e agora Bab al-Mandab parcialmente fechados, sofrer os efeitos disso. É só deixar o tempo passar. É isso que os iranianos estão dizendo. Não deem nada aos Estados Unidos. E continuamos falando em tentar manter algum tipo de confiança junto ao povo americano, que provavelmente não sabe que a realidade é diferente porque não estudou esse assunto como nós estudamos. Estão tentando convencer vocês de que basta aguentar mais um pouco. Está funcionando. Nossa estratégia está funcionando. Vejam, todas essas coisas estão acontecendo. Claro que a maioria delas não está acontecendo. A maior parte do que ele disse naquela lista é pura ficção. Foi simplesmente inventada. Parte é verdade. Há sim dificuldades, mas não na dimensão de que ele está falando. E mostramos a vocês Suleiman Ahmed e Patrick Henningsen, que estiveram no local e viajaram por todo o Irã. Eles disseram, não vimos nenhuma evidência disso. Na verdade, estamos falando de apenas algumas semanas atrás. Eles estavam lá, no local. As lojas estão cheias de comida. Eles não viram nenhuma privação por onde passaram e viajaram uma distância considerável. Suleiman Ahmed, aliás, dirigiu por 11 horas pelo país, então viu uma enorme parte dele. Portanto, não é só algo anedótico, nem algo do tipo um acompanhante dizendo, olha aqui, porque não havia acompanhantes. Ele literalmente foi aonde quis, sem restrição alguma. Essa é a realidade, pessoal. Essas são as verdades. E as autoridades do nosso governo continuam demonstrando desprezo por vocês, achando que podem contar quaisquer mentiras que quiserem para que vocês não se levantem ou sequer digam politicamente aos seus representantes para pararem com essa insanidade. Agora, isso não está funcionando tão bem, porque pelo que eu sei, na semana passada, uma das pesquisas da Fox News disse que 69% dos americanos eram contra esta guerra. Então, mais pessoas estão cientes que that's rare. Só estamos tentando aumentar isso para que a realidade se imponha. Porque se continuarem fazendo essa política,
com base em pessoas acreditando nas mentiras, pessoal, pode piorar. Pode com certeza piorar. Espero que não. E essa é uma das razões pelas quais temos este canal. Tentar fazer tudo o que pudermos para colocar um pouco de realismo e de verdade na equação, para que aquilo que passa pelo filtro da mídia tradicional não seja toda a notícia que vocês recebem. Esperamos que isso continue funcionando, mas não vamos parar por aqui. Hoje temos mais alguns programas. Daqui a uns 20 minutos, Scott Ritter vai estar aqui. Ele vai falar sobre muitas coisas que estão acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Porque acreditem, há muitas coisas acontecendo lá também, das quais vocês precisam estar cientes. Algumas coisas aconteceram durante o fim de semana que, de maneiras inesperadas, ligam a situação iraniana à situação ucraniana. Vamos ver isso, ver o que o Scott tem a dizer a respeito. E como mencionei há um minuto, cerca de 1 hora depois, ao meio-dia, teremos Trita Parsi. Ele vai falar sobre a situação diplomática e nos dar mais informações sobre o que está acontecendo dentro do Irã e para onde isso está indo. Muito obrigado, pessoal. Espero ver vocês mais tarde no Daniel Davis Deep Dive. Sabe, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações. Mas há uma forma de nos ajudar. Inscreva-se, clique no botão de curtir e compartilhe isto com alguém que você ama.